Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Romanos, capítulo 1, verso de número 16 e 17, que diz: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Podeis assentar. Estamos hoje aqui em um culto de missões, e um culto de missões nada melhor do que falarmos acerca do Evangelho. Queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre esta palavra. Não vou tomar muito tempo, apenas compartilhar um pouquinho sobre o poder do Evangelho e o efeito na qual o Evangelho ele tem sobre as nossas vidas. Amém? Eu me lembro que há um tempo atrás, ali na minha pré-adolescência, caminhando para a adolescência, eu comecei a estudar em uma escola cristã, e até aí era muito fácil. Eu estava ali com amigos ao meu redor que compartilhavam da mesma ideia, do mesmo ciclo, de vida, das mesmas coisas, e até aí tudo bem. E o grande desafio foi quando eu mudei de escola e agora eu me vi ao lado de pessoas, colegas, que não tinham a mesma rotina de vida que eu. Eu lembro que eu chegava na escola e eles compartilhando que viajaram, foram para a festa, fizeram isso e aquilo, e por vezes eu tinha vergonha de contar que eu era cristão, de falar que eu era filho de pastor. Por vezes eu tinha vergonha de mostrar o que o Evangelho realmente é, o poder do Evangelho para eles. Por vezes eu tinha vergonha de ser quem eu era aqui. Eu estava na igreja de domingo a domingo, mas eles nunca souberam disso. Isso tudo porque eu tinha esta vergonha de anunciar o Evangelho que me transformou quando eu realmente tive um encontro verdadeiro com Ele. E é sobre este Evangelho que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o Evangelho e o poder de transformação que ele tem em nossas vidas. Aqui em Romanos nós acabamos de ler que não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer neste Evangelho. E Evangelho, ele significa boas novas ou boas notícias. Esse é o significado de Evangelho que vem do grego. E o que é o Evangelho de fato? O que é este Evangelho na qual nós tanto falamos, de que em algum período da nossa vida talvez nós temos vergonha de anunciar ele, mas o que é de fato este Evangelho? Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, onde a gente já leu, ao dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar. Talvez essa tenha sido a definição mais clara sobre o que é de fato o Evangelho. Paulo, ele fala que o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Em outras palavras, o que Paulo ele está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo. Ou seja, o Evangelho é o Cristo crucificado. O Evangelho é a Cristo completa. Este é o Evangelho. O que Paulo está dizendo acerca do Evangelho, acerca deste poder, é que este poder, na qual ele não se envergonha, é a obra completa de Cristo. O Evangelho é Cristo Jesus. E Paulo ele fala que é pelo Evangelho que eu e você nós somos salvos. E ele continua: pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo, ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha a definição que Paulo ele traz acerca do Evangelho. Este é o Evangelho, e quem crê neste Evangelho é salvo.
E no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 15, temos uma outra definição interessante acerca do que é o Evangelho. Em Marcos, ele escreve que Jesus ele foi para a Galileia, anunciando as boas novas. Marcos, ele escreve que Jesus, ele foi para a Galileia anunciando as boas novas. Os irmãos lembram lá atrás que a gente acabou de falar sobre o significado do evangelho, que é boas novas, boas notícias. Então Jesus, ele foi anunciando as boas novas, anunciando as boas notícias, anunciando o evangelho de Deus. E em seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. E esse anúncio também estava acompanhado da exortação acerca do arrependimento, na qual ele dizia: arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha o que Jesus estava falando. Marcos relata que Jesus estava dizendo: arrependam-se e creiam no evangelho, arrependam-se e creiam nas boas notícias. Essa era a palavra de que Cristo estava trazendo. E ainda no Novo Testamento, nós podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o Evangelho. E na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso de número 5, nós vemos que o Evangelho, ele não vem somente em palavras, mas ele vem também em poder. O Evangelho, ele não vem sobre as nossas vidas, ele não vem até nós somente em palavras, mas o Evangelho, ele nos encontra também em poder. E comparando com a passagem que nós já lemos, lá em Romanos, capítulo 1, 16, compreendemos que o Evangelho é o próprio poder de Deus. O Evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que eu e você cremos. Este é o Evangelho que nos encontrou. Este Evangelho é o próprio poder de Cristo que nos leva à salvação. E escrevendo a Timóteo, Paulo, ele refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Paulo, ele trata sobre o Evangelho, tendo o Evangelho como um tesouro para ele, como algo importante, valioso. E Paulo ainda declara que o Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho é a palavra da verdade e está oculta dos incrédulos, os quais pedem sinais miraculosos ou procuram alguma sabedoria que possa prová-la. Por isso que Paulo ele diz que o Evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Este é o Evangelho que eu e você fomos chamados para viver. É loucura para alguns e escândalos para outros, mas para nós é transformação, para nós é salvação, para nós é mudança de vida, para nós é salvação. É as boas novas, é as boas notícias na qual Cristo trouxe para nós. Este é o Evangelho. E agora já tendo em mente, já sabendo que Paulo ele fala acerca do Evangelho, e sabendo que o Evangelho é as boas novas, é as boas notícias, e sabendo que o Evangelho é a obra completa de Cristo, agora nós precisamos ver algumas das coisas na qual o Evangelho ele faz quando ele encontra alguém. Nós precisamos ver a transformação que o Evangelho ele traz na vida de algumas pessoas. E nós podemos ver algumas dessas transformações na Bíblia. E a primeira que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito do encontro de Saulo com Jesus. O encontro de Saulo com o Evangelho. O encontro de Saulo com as boas novas, com as boas notícias. E nós vamos ver que o fim de Saulo e o nascimento do apóstolo Paulo. O fim de Saulo e agora o nascimento do apóstolo Paulo. O fim do perseguidor e o início do perseguido. Essa é a transformação do Evangelho. O fim do inimigo da fé e o início do pregador da fé. O fim do líder de um grupo de fervorosos perseguidores aos cristãos e agora o início de um dos maiores defensores do cristianismo na qual nós já vimos. O fim
do inimigo de Cristo e agora o início de uma testemunha de Cristo. Esse é o poder do Evangelho, essa é a transformação que o Evangelho traz para as nossas vidas. Outrora era Saulo, aquele que perseguia, aquele que oprimia, aquele que acusava, agora é Paulo, aquele que veio para trazer transformação e luz para as pessoas. Antes do Evangelho, Saulo era o nome usado antes dele ter tido um encontro com o Evangelho, antes dele ter tido um encontro com Cristo. E antes dele ter tido essa revelação acerca de Cristo, acerca do Evangelho. E Saulo, nós vamos ver que ele era uma pessoa que ele oprimia as outras. Ele era alguém que tentava fazer as outras ficarem prisioneiras, que tentava destruir as outras, que ficava perseguindo os cristãos. Esse era Saulo antes do encontro dele com o Evangelho. Este era Saulo antes do encontro dele com Cristo. Mas agora nós vamos ver ele a partir do momento que ele tem um encontro com o Evangelho, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, a partir do momento que ele realmente conhece as boas novas, as boas notícias. Agora ele não é mais Saulo, mas agora ele é Paulo. Esse é o nome dado a ele, que a Bíblia, biblicamente, conforme as viagens que ele fazia em missões, ele recebeu esse nome de Paulo. E Paulo agora, ele é uma pessoa que é nascido da luz, ele é uma pessoa que traz luz para as pessoas, ele é uma pessoa que traz salvação, ele é uma pessoa que traz liberdade para quem estava cativo. Esse agora é Paulo. Os irmãos conseguem perceber qual é a transformação que o Evangelho ele traz na vida de alguém? Este é o poder do Evangelho. É por isso que ele diz lá atrás: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho deste poder, porque este poder trouxe transformação para a minha vida. Outrora eu era inimigo de Deus, hoje eu sou filho amado de Deus. Outrora eu era alguém que perseguia, hoje eu sou alguém que vive e desfruta das bênçãos do Senhor. Esse é o poder do Evangelho em nossas vidas. Quando o Evangelho ele vem de encontro com a nossa vida, algo é transformado. A nossa vida ela não continua mais a mesma, não, mas a transformação. E nós vemos também o encontro de Zaqueu com Jesus. O encontro de Zaqueu com o Evangelho. O encontro de Zaqueu com as boas novas. Lá no livro de capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ver Zaqueu antes dele encontrar o Evangelho. Zaqueu, antes dele encontrar Cristo, as boas novas, nós vemos que ele está na qualidade de cobrador de impostos. Ou então, como um dos chefes ali de uma casa que cobrava impostos, um supervisor. E ele acumulava riquezas no seu trabalho. Ele usava de brechas para ser desonestos inúmeras vezes, para ficar rico à custa de outras pessoas. E dessa maneira, Zaqueu, ele se enriqueceu muito. Esse era Zaqueu antes de ter um encontro com o Evangelho. Esse Zaqueu antes de ter um encontro com Cristo, com as boas novas. Mas agora nós vemos Zaqueu depois dele ter um encontro com Jesus. Nós vemos Zaqueu depois que ele teve um encontro com as boas novas. A vida de Zaqueu, ela mudou a partir do momento que Jesus olhou para ele no alto da árvore e disse: ei, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O Evangelho, ele transformou a vida de Zaqueu e ele compreendeu que a vida não consistia naquilo que ele honestamente ou desonestamente conseguiu obter. Ele conseguiu compreender isso. Ele viu que a graça e a misericórdia de Deus era muito melhor para a vida dele. E Zaqueu, ele creu no Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus, ele testemunhou a respeito disso quando ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Essa é a transformação que o Evangelho traz. A partir do encontro com Jesus, Zaqueu, ele passou a ver a sua vida com outros olhos. Os seus valores mudaram a partir do encontro com o Evangelho. O dinheiro e os bens já não eram mais vistos como a razão central do viver de Zaqueu, não, mas passou a ser visto como um recurso que ele poderia usar
para ajudar a obra, para ajudar as pessoas. Então, toda vez que o evangelho ele vem de encontro à sua vida, ele precisa trazer transformação. Assim como Saulo agora é Paulo, assim como Zaqueu não é mais aquele homem desonesto, mas agora ele é um homem honesto. O evangelho, quando ele te encontra, ele precisa transformar algo na sua vida. Toda vez que o evangelho encontra alguém, toda vez que as boas novas encontram alguém, o interessante é que ele traz uma nova identidade. Ei, se por algum acaso o evangelho te encontrou, lembre-se disso, você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. E nós vemos também aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, que vai falar sobre o endemoniado Gerazeno. Chegaram ao outro lado do mar, a províncias dos Gerazenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos mortos e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera, e ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aqui nós vemos a transformação de um homem sem Jesus para um homem que teve um encontro com Jesus, de um homem sem um evangelho para um homem que teve um encontro com o evangelho. Outrora era endemoniado, mas agora no verso 20 está falando que ele foi e começou a anunciar o quê? Anunciar as boas novas, anunciar as boas notícias, anunciar acerca do evangelho. Ei, essa é a transformação que o evangelho ele traz sobre as nossas vidas. Esse é o poder do evangelho sobre as nossas vidas. Pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as vezes que o evangelho ele vem de encontro com as nossas vidas, ele traz transformação. Outrora era Saulo, agora é Paulo. Outrora era Zaqueu desonesto, agora é um homem honesto. Outrora era endemoniado, agora é um homem são, limpo, lavado, remido e salvo pelo poder do evangelho. É este evangelho que nós cremos, é este evangelho que nós vivemos, é este evangelho das boas novas, das boas notícias.
É este poder que nós vivemos. E sabe, quando somos transformados pelo poder do Evangelho, nós recebemos uma nova identidade. Só que nós precisamos entender qual é essa identidade que nós recebemos. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 7, a palavra fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os irmãos lembram que um pouco no começo da mensagem, nós falamos que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, Paulo, ele refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado. Ele refere-se acerca do Evangelho como algo valioso para ele. Ele diz aqui, ó, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 11: conforme o Evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. E aqui em 2 Coríntios ele está falando: temos, porém, esses tesouros em vasos de barro. Ei, o vaso de barro é eu e você. E esse tesouro, Paulo já está falando, esse tesouro é o Evangelho, esse tesouro é as boas novas, esse tesouro que nós carregamos são as boas notícias que eu e você temos. Aqui em 2 Coríntios, nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele estava encorajando o povo de Coríntios, ele estava lembrando o povo acerca da identidade deles. Ele estava falando: ei, não se esqueçam que eu e você, nós somos os vasos de barro que contêm um tesouro. Nós somos a habitação do Senhor. Nós carregamos um tesouro. Nós carregamos as boas novas. Nós carregamos as boas notícias. E nessa noite eu estou aqui para te dizer isso. Essa palavra é para mim e para você. Ei, se por algum acaso você se esqueceu da sua identidade, o Senhor está te lembrando hoje: você é um vaso de barro que contém o Evangelho. Você é um vaso de barro que contém esse tesouro. E qual tesouro que é esse? É o Evangelho. É o Evangelho, é as boas novas, é as boas notícias, é a obra completa de Cristo. E é por isso que nós erguemos a nossa voz e nós declaramos: eu não me envergonho deste Evangelho, porque é este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho que nós cremos. Este é o Evangelho que nós carregamos. Sabe, lá no livro de Lucas, capítulo 22, 25, a partir do verso 25, em determinado momento, Jesus, ele torna a chamar Pedro de Simão. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Sabe, outrora, o Senhor já tinha mudado o nome de Simão para Pedro. Só que agora ele volta a chamar ele de Simão. Sabe por quê? Porque em determinados momentos da nossa vida, nós já recebemos uma nova identidade. Só que em determinados momentos nós tornamos a viver como a nossa antiga identidade. E aqui o Senhor estava relembrando ele: ei, você já é Pedro, mas Simão, você está voltando às suas antigas práticas, você está voltando à sua antiga identidade. E sabe, esse texto é um texto gritante, é um texto que nos confronta, porque aqui está no último dia do ministério de Jesus. E ele está olhando para Pedro, para Simão, e está falando: ei, eu rogo por ti, eu oro por ti, para que quando tu se converteres, entenda uma coisa, não importa quantos anos você vem à igreja, isso não define o quão crente você é ou não. O que define o quão crente você é, o que define o quão grandioso é o seu relacionamento com Cristo, é quando você vive de fato o Evangelho, é quando você tem uma transformação genuína pelo Evangelho, é quando você deixa de ser Simão e agora você é Pedro, é quando você deixa de ser Saulo e agora você é Paulo, é quando você abandona o velho homem e agora você anda segundo o Espírito Santo.
Santo te direciona, é quando você deixa o Evangelho penetrar na tua alma, no teu coração e tirar tudo que desagrada a Deus, e agora você se transforma em uma nova criatura. É quando você entende que o Evangelho é o poder de Deus, na qual nós não podemos mais nos envergonhar. O que nos define como verdadeiro cristão não é quanto tempo nós passamos aqui dentro. Como eu falei no começo da mensagem, eu passava aqui de domingo a domingo, mas quando eu estava fora daqui, eu estava na escola, ninguém sabia que eu era cristão. Então o que adianta? O quão impactante o Evangelho era para mim nessa época. Eu não entendia de fato o Evangelho, mas quando eu entendo de fato o Evangelho, eu entendo que o Evangelho não se trata do quão disposto eu estou a matar em nome de Cristo, mas se trata do quão disposto eu estou a morrer em nome de Cristo. Enquanto Pedro não entendia de fato o Evangelho, ele estava disposto a tirar uma espada e cortar a orelha de Malco. Mas a partir do momento que ele entendeu que o Evangelho não se trata o quão disposto eu estou a matar pessoas para que elas conheçam a Cristo, mas se trata do quão disposto eu estou a morrer para que o Evangelho seja anunciado. Será que nós de fato estamos atentos, estamos reconhecendo, estamos vivendo o Evangelho? Ei, o Evangelho é as boas novas, o Evangelho é as boas notícias, o Evangelho é a obra de Cristo completa, o Evangelho é nós anunciarmos que o Senhor Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele é salvação para todo aquele que crê. Nós estamos hoje em um culto de missões, e o mais gritante de estar em um culto de missões, não é o que você vai fazer agora que você está aqui, mas é o que você vai fazer quando você sair daqui. É o que você vai fazer amanhã, é o que você vai fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Será que você vai de fato anunciar as boas novas? Será que você vai de fato viver as boas novas? Ei, lembre-se disso, a sua identidade é vaso de barro que contém o tesouro, vaso de barro que contém o poder, vaso de barro que contém o Evangelho, vasos de barro que contém as boas novas, vasos de barro que contém algo precioso, vasos de barro que contém o Cristo habitando dentro de você. Esse é o nosso maior tesouro, é saber que Cristo nos escolheu como morada, que Cristo nos escolheu como habitação. Ele habita dentro de nós e nós fomos chamados para anunciar isso, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar as boas notícias. Essa é a nossa identidade, é para isso que fomos chamados. O Evangelho é as boas notícias, o Evangelho é as boas novas, e nós carregamos isso dentro de nós. E o maior desafio de um cristão não é viver as boas novas somente aqui dentro, mas é viver as boas novas lá fora, é anunciar as boas novas lá fora, é anunciar as boas novas dentro da nossa casa, porque muitas das vezes nós pensamos que fazer missões é eu ter que ir para outro país, para outro estado, mas missões começa dentro de casa, missões começa na escola, quando eu não me envergonho do Evangelho, missões começa no trabalho, quando eu não me envergonho do Evangelho, missões começa na rua, quando eu não me envergonho do Evangelho, missões começa no mercado, quando eu não me envergonho do Evangelho. Missões é onde você está. Aonde você está, você foi chamado para fazer missões. Aonde você está, você foi chamado para ser uma testemunha viva de Cristo. Aonde você está, você foi chamado para anunciar as boas novas, as boas notícias. Aonde é que você está? Eu não sei onde que você está no decorrer do seu dia, mas foi lá que Cristo te chamou para você manter a sua identidade de vaso de barro que contém o Evangelho, de vasos de barro que contém uma autoridade de Cristo dentro de você que pode transformar o ambiente. Eu lembro que uma época eu estava morando nos Estados Unidos e nós morávamos em um grupo de pessoas, e eu me lembro que chegou um casal para morar com a gente, e era separado em duplas, e cada dupla tinha o seu dia certo na semana para lavar a roupa, que era uma máquina só para todo mundo que morava em casa. E eu lembro que aquele casal chegou, eles iam passar uns 2 meses com a gente, e eles chegaram e eles começaram, a gente passou a regra para eles, passou o dia deles lavar a roupa deles,
Só que eles começaram a desrespeitar. E eles começaram a lavar roupa todos os dias da semana. E por vezes nós chegávamos do seminário, das tarefas do dia, ia lavar nossa roupa e não podia, porque a máquina estava cheia. E a gente por vezes conversava e nada mudava. Conversava e nada mudava. E foi assim um mês. Até que em uma aula, o pastor estava ministrando e ele falou algo que a gente resolveu colocar em prática. A gente chegou lá um certo dia, compramos um cadeado, compramos uma corrente e trancamos a máquina de lavar. E só abríamos no dia deles lavar. E aquilo funcionou. Sabe por quê? Porque nós não controlamos pessoas, nós não dominamos pessoas, mas nós dominamos o ambiente na qual nós estamos. Sabe o ambiente que Deus te colocou? Você tem autoridade para transformar aquele ambiente. Sabe o ambiente que Deus te colocou na escola, na faculdade, no trabalho, em casa? Você tem autoridade, através deste poder que está dentro de você, para transformar o ambiente. Nós não podemos transformar pessoas, mas nós podemos, através do nome de Cristo, através do poder dele, através das boas novas, transformar ambientes. Amém. Deus abençoe.